ao vivo. O Jackson Silva tem mais informações. Uma coisa é a gente falar um morador, isso, aquilo. Outra coisa é a gente ouvir do próprio morador que passa por isso. Boa tarde para vocês. Uma história absurda, Isabelle Benito. Não só essa família, mas outras famílias também que moram na região são reféns, sim, do poder paralelo. Uma boa tarde para você, boa tarde também ao delegado Marcos Zamin, boa tarde a todos. Infelizmente, essa família teve que mudar a rotina, sair do local onde nasceu, foi criada ali, porque os milicianos, começaram a cobrar propina, cobrar os comerciantes também, e quem não pagava era obrigado a sair do local ou então era morto. Vale lembrar também que, embora o Tandera controla boa parte da Baixada Fluminense, essa área aí de Belfor Roxo, ela é controlada pelo Zinho, pelo irmão do Eco, Vamos então falar com o delegado, o doutor Ricardo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Uma história absurda, mais uma família refém do poder paralelo, refém dos milicianos que dominam esses bairros da Baixada Fluminense. Então, lamentavelmente, essa família saiu do bairro onde tinha uma rotina, onde foi criada ali. Então, lamentavelmente, a gente denuncia mais um caso, de pessoas vítimas da milícia. Uma boa tarde para o senhor. Sim, boa tarde a todos. Realmente isso é um problema não só do ponto de vista criminal, um problema social, econômico, que afeta toda aquela região, os moradores, os comerciantes, os empresários que procuram trabalhar, ter uma vida honesta, o cidadão de bem, e infelizmente acabam sendo extorquidos, ameaçados por essas organizações criminosas de milicianos que atuam nessas regiões. Mas a Draco, de forma diária, constante, nós monitoramos todas essas regiões, na Zona Oeste, na Baixada, na Zona Norte, sempre checando denúncias, os dados de inteligência que nos chegam, com o objetivo de aniquilar, de prender, de tirar de circulação essas pessoas que afetam de forma tão contundente a vida das pessoas que moram ali, moram naquelas localidades, e também a economia daquela região. Isabelle Benito. Doutor, boa tarde para você. A gente estava comentando aqui no estúdio sobre a situação de quem é o morador, de quem vive nessa localidade. A gente não está falando de uma pessoa que procurou ou que buscou justiça diante do primeiro fato de se sentir acuada. A gente tem que trazer para a realidade, humanizar o jornalismo, humanizar a polícia e pensar num caso como esse, do que é viver diariamente durante anos sob realmente o medo de ser morto e executado. Por quê? Esses grupos que vocês combatem, eles não são, assim como também é o agiota extremamente violento, mas esse grupo, eles têm a questão de assinar a história, de só ir buscar, de torturar, de falar grosso, de ameaçar. Então a gente está falando de anos de coação em que leva um prejuízo muito maior, muitas vezes, do que financeiro a essa população já pobre e judiada, Com certeza. Além da questão econômica, financeira, tem todo um prejuízo psicológico, A pessoa viver amedrontada, ter medo de andar pela rua onde nasceu, onde foi criada, de levar um filho na escola. Às vezes o cidadão tem uma barraquinha de sorvete, de pipoca, e tem que dar dinheiro, semanalmente para esses grupos, senão ele não consegue trabalhar, não consegue levar o sustento para sua casa. E, como você bem falou, o sujeito vive aterrorizado. Do ponto de vista psicológico também é uma coisa terrível. O que é mais triste, Isabelle Benito, que as pessoas ali, doutor, não tem muita condição, São pessoas que ganham um salário mínimo e são obrigadas, ainda assim, a entregar o pouco dinheiro que tem para comprar o feijão, o arroz, para milicianos daquela região. Isso é muito triste, É lamentável a gente ter que lidar com famílias refém desse grupo de milicianos. Exatamente. E muito em razão disso, da gravidade desse problema, como eu disse, a Draco trabalha diariamente, de forma constante, para tentar reprimir as ações desses grupos, seja por meio de checagem de denúncias que nos chegam, seja através de trabalhos mais complexos de investigação, e é um trabalho contínuo que não para nunca. Jackson, tem uma prisão também aí, Tem uma prisão, inclusive a gente tem a imagem da prisão, por favor. Jackson, tá me ouvindo, Jackson? Eu acho que deu problema não só na imagem, como no Jackson também, que parou de ouvir, o delegado parou de ouvir.
Delegado, doutor, você está me ouvindo? Oi, pode falar, Jacques. Isabelle? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Tá? Uma prisão, sim, do Isaías da Silva de Souza, mais conhecido como Mata-Rino. Olha só, Isabelle, o apelido dele é Mata-Rino porque ele mata as pessoas ali da Nova Aurora, também de Belfor Roxo, controlado por quem? Pelo Zinho, o irmão do Eco. Doutor, mais uma prisão, o senhor acabou de falar sobre isso, sobre as ações de combate, né? A milícia, então, mais um miliciano preso pela Draco, e ele estava em casa quando foi surpreendido com a chegada dos agentes. Como é que foi? Sim, exatamente. Na manhã de hoje, informações que nós recebemos aqui, esse miliciano, o Isaías, né, vulgo Mata-Rindo, ele foi encontrado na sua casa, a casa foi cercada por agentes da Draco, ele se entregou e contra ele havia um mandado de prisão, né, já há 2 anos por associação criminosa. Ele, as informações que nós temos é que ele funcionaria como um matador desse grupo paramilitar que atua naquela região ali de Nova Aurora, né, em Belfor Roxo, que é ligado a Xangri-Lá. E ele, após a prisão do Moisés e do Bugan aqui pela Draco também, ele se escondeu no bairro de Andrade Araújo e foi preso hoje, nessa ação que foi deflagrada hoje pela manhã. Qual é o perfil dele, doutor? A informação que nós temos é que ele funcionaria como vamos dizer, o responsável pelos homicídios, né, o matador dessa organização que é capitaneada pelo Randall Felipe, que é o líder, é o miliciano que é o líder ali da Nova Aurora, subordinado ao Zinho. Que é aliado ao Zinho e que também está foragido com mandados de prisão pendentes. Em decorrência disso, Isabelle, o Zinho e o Tandera disputam um território na Baixada Fluminense. Quem fica no meio disso? Os moradores, né, doutor? Exatamente. E as forças de segurança estão aí para minimizar e, se possível, zerar essa situação que a população ali passa. Doutor Ricardo, sabe o que eu estou pensando aqui? E a gente para, porque essa história de Zinho Tandera é falar no mesmo, é chover no malhado, que todo mundo já sabe. Mas eu estou aqui com essa sua prisão e com essa realidade desse morador, parando para pensar, doutor Marcos Amin, doutor Ricardo e Jackson Silva, para quem parece, vê só como funciona a história. É muito fácil para a nossa cabeça, porque o sistema é diferente do que está na minha cabeça do telespectador e do delegado, dos delegados. Mas olha só como é a organização dessas duas facções que disputam. Você tem o Zinho, que é o grande líder, mas é óbvio que assim como eu vou fazer uma analogia, mas com o CEO de uma empresa, ele não consegue ver o micro. Então ele está aqui, é o Zinho. Aí vem o Randall, que comandou a Aurora, que tinha os 2 presos pela Draco, que dava um comando ali, e que tem o outro que comanda um local de extrema pobreza, mas que tem a coisa exploratória. É uma coisa organizada de um jeito em que, querendo ou não, é uma analogia, desculpem, me perdoem os trabalhadores, CEOs, mas é um grande CEO e que tem que respeitar, e que por isso vocês pegam em reuniões e alguma coisa assim, porque é um crime extremamente organizado e que tem provas probatórias que fala? Extremamente fortes, elementos probatórios extremamente fortes. Estamos vendo aí essas prisões da Draco em que remete uma cadeia criminosa que nem você falou sempre, do bunda rachada, se é que tem no mundo, até o CEO da história, Marcos Amin. Mas exatamente. Ele acabou de citar toda a cadeia. Mas é exatamente a definição de organização criminosa, Isabelle. Ela se caracteriza por 2 elementos. E os caras comandam mesmo? A organização criminosa se diferencia de uma associação criminosa, por exemplo, que as duas são grupos de pessoas que se reúnem para a prática criminosa, para a prática de crimes. Então, a organização criminosa se diferencia da associação por 2 pilares, por 2 elementos principais. Quais? O primeiro dele é a hierarquia. A hierarquia, eu estou impressionada. E o segundo é a divisão de tarefas. Cada pessoa tem uma função. E elas não precisam se conhecer, né, para fazer parte da mesma organização. O Mata-Rindo pode nunca ter visto o Tandera, pode nunca ter visto o Zinho na vida dele. E participar da mesma organização criminosa que é capitaneada pelo Luiz Antônio. Isso é o que caracteriza uma organização criminosa, justamente essa hierarquia e essa divisão de tarefas. E nas localidades, obviamente, como você muito bem disse, tem as pessoas que são responsáveis pelaquela localidade. E nisso o tráfico se assemelha com a milícia e com qualquer outra organização criminosa que tenha atuação ou que tenha influência em determinada
território. Mais uma vez, para a gente parar de pensar que é uma coisa tão pitoresca, tão criminosa ali da localidade, né? E que é uma coisa tão muito maior. Doutor Ricardo, obrigada pelas informações. E a importância de uma DRACO, por exemplo, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, nessa estrutura que eu acabei de parar para pensar aqui. Jackson, obrigada, doutor, obrigada pelas informações aí, tá? Jackson virou setorista. Obrigado. Da DRACO. Um abraço a todos. Um abraço. Virou setorista, o Jackson da DRACO. Tá setorista total da DRACO.